Fala pessoal, a ideia é que eu passe o máximo de informação possível, toda a experiência que eu tenho no mercado de marketing para a arquitetura. Meu nome é Jailan, eu sou arquiteto e tenho uma empresa de marketing há 4 anos. A minha empresa ela surgiu da necessidade que eu tinha de captar clientes para a história que eu tinha na época. E isso trouxe para mim uma transição de carreira que foi devido à dificuldade que eu tinha de captar clientes para a história que eu tinha na época. E isso me levou a fazer vários cursos de marketing, a entender como funcionava a captação de clientes, principalmente de alto padrão. E eu comecei a entender que se eu pegasse a forma crua ali do marketing e aplicasse para a arquitetura, isso tenderia a não dar certo. Porque a arquitetura por si só é um serviço totalmente diferente. E é esse ponto que eu quero abordar. Por que o marketing para arquitetura ele tem que ser um marketing diferente? Por que o marketing para arquitetura é um marketing que ele é totalmente diferente de outros tipos de serviço? E tudo isso se deu com base na experiência que eu fui tendo ali com os cursos de marketing com uma experiência no ramo de arquitetura. Quando eu comecei a entender, por exemplo, o que era o serviço de arquitetura e o que isso representava, o que esse serviço representava para o cliente final. E aí eu tive algumas constatações, algumas ideias que acredito que hoje me ajuda bastante a conseguir gerar bons resultados para os meus clientes, que é primeiramente, ter a certeza de que um serviço de arquitetura é um serviço singular, né? Ele envolve uma série de fatores que faz com que ele tenha essa singularidade, né? Primeiro, é um serviço onde o arquiteto ele planeja o ambiente onde o cliente vai vivenciar os principais momentos da vida dele naquele local. Então, se você parar para analisar, o arquiteto ele planeja o ambiente e é ali que o cliente dele vai fazer uma ceia de Natal, vai receber os amigos em casa, vai relacionar com a esposa, vai relacionar com o marido, vai ver o filho dele crescer, vai ver o filho dele andar pela primeira vez, falar pela primeira vez. Então, são os principais momentos, aqueles momentos que mais importam na vida de uma pessoa, acontece ali no lar, né? Então, tem uma carga emocional muito grande por trás disso. E quando se trata de um arquiteto, que é a pessoa que planeja esse ambiente dos sonhos, o cliente leva isso em consideração, né? Então, ele vai buscar uma pessoa pela qual ele confia, pela qual ele tem uma conexão, e uma pessoa que vai entender profundamente aquilo que ele deseja, aquilo que ele vivencia, né? Um outro fator que eu analiso com bastante cautela também é a questão do ticket que esse serviço envolve. Porque, por exemplo, a gente não pode levar em consideração somente o ticket do serviço, porque ao contrário de outros tipos de serviço, o serviço de arquitetura é um serviço que, ao ele finalizar a entrega de um projeto, ele inicia um outro processo que é ainda mais importante, que é a execução daquilo que foi planejado. Então, por exemplo, o seu cliente ele não contrata um arquiteto para poder ele colocar o projeto na gaveta. Ele contrata um arquiteto para que ele consiga executar aquilo que foi planejado, que sai do papel aquilo que ele contratou para o arquiteto fazer, que é o planejamento, que é o projeto da casa dele. Então, a gente não está falando somente de um ticket de projeto no caso de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais. A gente está falando da execução de uma casa que é 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Né? Então, a gente tem que levar em consideração também que é um ticket muito alto, que é um fator também levado em consideração por parte do cliente para quem ele vai destinar para planejar o destino desse dinheiro. Né? Então, se a gente pegar esses dois pontos que eu mencionei aqui, tanto a parte emocional quanto a parte financeira, é como se o seu cliente ele faça assim, cara, eu tenho um sonho de 1 milhão de reais e eu vou entregar para o escritório X arquitetura realizar para mim, ou para o escritório Y arquitetura realizar para mim. Então você entende que o marketing ele tem que ter esse entendimento que faz com que ele perceba que o cliente ele tem essa preocupação, né? E quando se trata de um valor agregado muito alto, que foi o que eu comentei, e tem também a questão emocional por trás, o cliente leva alguns fatores em consideração para que ele escolha aquele escritório para poder fazer a casa dele. Um deles é a conexão, né? O ponto de conexão que aquele escritório tem ou com a realidade atual dele ou com algo que ele deseja muito alcançar. Então, por exemplo, é importante que no marketing a pessoa, no caso o escritório, tragam referências de clientes que ele já tem ou clientes que ele deseja alcançar para que aquela pessoa que acompanha aquele conteúdo se conecte com aquilo. Vou dar um exemplo.
é importante que o arquiteto, ao apresentar um projeto, ele apresente também quem são os clientes daquele projeto. Então, por exemplo, essa casa aqui é uma casa que foi feita para um casal de médicos que tem 2 filhos pequenos. A ideia dessa casa é fazer uma integração com a parte interna, com a parte externa da casa, né, para que as crianças tenham espaço para poder brincar. Então, assim, foi só um exemplo para que vocês entenderem que um outro casal também, que também tem os filhos pequenos, que gostaria que os filhos brincassem mais do lado de fora da casa, vai se identificar com aquilo, vai se conectar com aquele projeto. Então, isso acontece muito quando um escritório tem ali um projeto em um condomínio e várias pessoas daquele condomínio mandam mensagem para ele para poder fazer um orçamento, porque ele entende que aquele escritório já está naquele local, o dono confia naquele arquiteto, o arquiteto já conhece a localização, o arquiteto já conhece ali os terrenos, né? Já tem ali, ele gostou daquilo que ele viu, por exemplo, na placa de publicidade do projeto. Então, isso faz com que gere uma conexão com aquela pessoa para poder mandar uma mensagem para o cliente, né? Então, esse fator é o fator principal para que um seguidor, por exemplo, do seu Instagram, se transforme em um lead, que eu acho que a maior dor de muitos arquitetos hoje é fazer isso, né? Transformar ali um mero seguidor em um lead, ou em um possível cliente, né? E aí, um outro fator também é a questão da proximidade, né? A conexão que eu falei, mas também da autoridade, da pessoa confiar nessa pessoa, que ela vai ser capaz de entregar aquilo que ela deseja, né? Então, muito disso se dá com conteúdos, por exemplo, de bastidores, ou conteúdos de visita em obra, ou conteúdos que vai fazer com que a pessoa pense que há uma estrutura por trás, né? Na questão do bastidor, você mostrar o escritório, mostrar as pessoas trabalhando, mostrar a sua equipe, e também a questão da segurança quando você visita uma obra, porque a ideia de um possível cliente, quando ele vê você visitando uma obra, é que a obra dele não vai ficar sozinha quando você entregar o projeto, né? Ele vai ter um acompanhamento ali que é o primordial. E assim, muito desse público, eu citei inicialmente que o fator financeiro é importante, e é de fato, só que se o fator financeiro for algo que vai trazer para ele uma tranquilidade, uma paz e vai entregar algo de valor para ele, ele não se importa em pagar. Então, é importante que você entenda que quando você mostra para o seu cliente que você vai ter essa proximidade com a obra dele, e que ele vai ter uma tranquilidade e não um problema muito maior ao te contratar, gera mais um ponto de conexão. Então, essa é a ideia. Então, assim, quando eu falo que o marketing para arquitetura ele tem que ser um marketing diferente, é muitas vezes nesse sentido. Muitas vezes, muitas agências, ou até mesmo os próprios arquitetos não entendem, é que se você pega ali o marketing tradicional, que muitas vezes é focado em vender produtos mais baratos, serviços mais baratos, ou serviços que não têm ali, muitas vezes, uma carga emocional tão envolvida quanto um lar, quanto uma casa, se aplica isso diretamente para a arquitetura, a tendência, cara, é que isso não traga resultados satisfatórios. Então, por exemplo, hoje, a maioria dos nossos clientes hoje são arquitetos que já tem alguém por trás comandando o marketing, já tem alguém por trás fazendo toda essa estratégia, só que eles entendem que a comunicação não está casando com aquilo que eles desejam. Então, assim, muitos dos relatos que a gente tem hoje, o arquiteto fala assim que eles falam a língua A e a agência ou o profissional do marketing dele fala a língua B. Muito do que acontece em relação ao marketing para arquitetura é você entender principalmente o serviço que você está prestando, no caso do projeto, quais são os fatores que se envolvem, então, questão emocional, questão de ticket, mas também como que é o comportamento e o pensamento das pessoas que vão contratar esse tipo de serviço. Então, por exemplo, grande parte dos clientes, né, dos escritórios de alto padrão hoje são pessoas com poder aquisitivo mais alto. E essas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, eles têm uma característica muito interessante que eles gostam muito de comprar, eles não gostam que ficam vendendo para eles. Então, isso é uma linha muito importante da gente entender a diferença entre a pessoa ela querer comprar e uma pessoa que ficam vendendo para ele, né? Então, muitas das vezes acontece das agências ou outros profissionais, eles terem muita estratégia focada ali em serviço mais barato, onde eles precisam muito ter um CTA mais agressivo, de, por exemplo, venha, converse conosco, vem, realize seu sonho, vem, fale com o arquiteto agora, que são estratégias que é uma estratégia que ela não funciona, né, para esse público que a gente deseja alcançar, que é o público de alto padrão, né, um pouco mais refinado. Então, assim, se você usa estratégia com esse tipo de comunicação, com esse tipo de abordagem, a tendência é que você repele esse público que você deseja alcançar, que é o de alto padrão, ao invés de você atrair. Porque é um público que ele gosta de comprar, ele gosta de consumir, ele gosta de ter. Só que ele não gosta que ficam vendendo para ele o tempo todo. Então, assim, a ideia do marketing para arquitetura de um modo geral é que a estratégia ela seja feita de forma que, primeiro, a pessoa te conheça, né? Ela conhece ali o escritório. Segundo, ela se conecte com aquele escritório de alguma forma, seja pelo conteúdo, seja pelo projeto, seja para o cliente daquele escritório, né, que se parece com ele. O cliente gostar daquilo que ele viu e ele tomar uma ação na qual, na cabeça dele, ele, por conta própria, tomou aquela ação.
Só que o marketing de arquitetura ele tem que ser um marketing que ele faça esse trabalho por trás. Então, assim, o cliente ele tomou a ação de, por exemplo, mandar uma mensagem para o arquiteto. Na cabeça desse cliente, desse lead, na verdade, né? Ele tomou a ação por conta própria. Só que o marketing teve todo um trabalho por trás de induzir essa pessoa a mandar mensagem para o arquiteto. E como isso é feito, por exemplo? É feito em várias etapas. A primeira etapa é a etapa de atração, né? A pessoa atrair aquela pessoa para aquele escritório, né? Ou seja, a pessoa não conhece o escritório, ela não conhece o perfil, por exemplo, do Instagram, nunca visitou o site, por exemplo, e aí ela recebe uma campanha de atração, onde a primeira parte visual é algo que tem que encher os olhos daquele usuário, daquele futuro cliente, para que ele fale, cara, que legal, que lindo isso. Só que eu sempre comparo ali a arquitetura e essa questão da captação de cliente para arquitetura como um relacionamento. Né? Então, por exemplo, o homem e a mulher, o primeiro contato inicial ali é com a beleza do homem, a beleza da mulher. Só que assim, após os 15 primeiros minutos tem que haver ali um algo a mais para que aquilo ali faça sentido. Porque há muitas pessoas que são belas, só que não tem ali uma profundidade na qual vai fazer com que aquele relacionamento perdure. Então, a mesma coisa com a arquitetura com o cliente. Né? O contato inicial é com a beleza do projeto, aquele que o cliente fala assim, cara, achei isso aqui maravilhoso, isso aqui lindo. Então, esse é o primeiro passo. Só que após isso, após o cliente, o possível cliente, ele entrar ali no âmbito do perfil do Instagram, no âmbito daquele escritório, ele tem que ser munido de outros tipos de conteúdo que vai ser esse algo a mais. E muito disso se dá através dos conteúdos que eu falei lá anteriormente. Né? Às vezes uma visita em obra, às vezes você explicar o projeto e dar-lhe uma característica para o cliente, mostrar os bastidores do seu escritório. Tudo isso são esses conteúdos que são algo a mais que vai fazer com que o cliente ele tenha várias conexões com você, que ele tenha proximidade com você, que ele tenha confiança no seu trabalho, que ele entenda que você é uma autoridade no assunto, que você vai conseguir resolver os problemas dele ao invés de atrair mais problemas para a vida dele. Né? Então isso tudo são estratégias pela qual é feito um caminho da pessoa se tornar um desconhecido, né? O escritório se tornar um desconhecido para aquela pessoa até ela se tornar um cliente. Após isso, tem que haver vários tipos de conteúdo que vá quebrando esse tipo de objeção, se vai ser executado de fato aquilo que está no papel. E aí a estratégia, quando você está mais agressivo, por exemplo, campanhas de mensagem, campanhas para o WhatsApp, é algo que deve ser feito de forma bem cautelosa. E assim, para o público correto. São tipos de conteúdo que devem ser mostrados para o público correto, né? A estratégia correta. Quando a gente fala voltando lá no início, quando a gente fala de campanhas de captação, a gente obviamente vai mostrar o conteúdo para pessoas que não conhecem o escritório. Só que a partir do momento que a gente passa para outra etapa, né, ali do caminho da pessoa, que vai o fechamento, é o caminho que a gente deve mostrar conteúdos, por exemplo, de uma visita em obra ou explicando uma explicação de projeto, que é para pessoas que já se conectaram com o perfil de alguma forma, se conectaram com o escritório de alguma forma. Então, por exemplo, não faz sentido muitas vezes você pegar ali uma explicação de projeto e mostrar para a pessoa que não conhece o escritório, porque ela vai falar assim, cara, tá, o que é isso aqui, do que se trata, ele não vai demonstrar aquele interesse inicial. Principalmente quando se trata de um marketing para Instagram, que é uma rede social mais rápida, uma rede social que tem uma dinâmica mais fluida, se não for algo que chama a atenção da pessoa de forma imediata, ela scrollou ali o feed dela, já era. Scrollou os stories, já era, já perdeu. Então, por isso que inicialmente lá, deve ser nas campanhas de captação, deve ser um conteúdo que tem ali uma beleza muito impactante, algo que enche os olhos, porque é depois daquilo ali que você prender a atenção da pessoa, seja por ela ter visitado o seu perfil, ou seja por ela ter te seguido, você vai mostrar conteúdos mais densos, conteúdos mais educativos, conteúdos mais de conexão, e são esses conteúdos que vai ser o algo a mais que eu mencionei. E aí, a partir disso, que é uma outra etapa, que caso haja pessoas, por exemplo, que mesmo através desses conteúdos eles não mandaram mensagem para vocês, a ideia é que você faça um conteúdo de mensagem, por exemplo, que não é que seja proibido fazer, mas que seja um conteúdo mais sutil. E para pessoas que acompanham o seu perfil também. Né? A ideia não é que você faça, por exemplo, campanhas de mensagem para pessoas que nunca viram o seu conteúdo. Então esse é o diferencial, muitas vezes, das campanhas que é feita para um serviço mais barato, né? Onde as pessoas já fazem ali campanhas de mensagem, não conhece o trabalho, não conhece o perfil. Então, se você aplica isso para a arquitetura, a tendência de não dar certo é muito grande. A ideia é que você faça ali uma campanha de mensagem, de forma sutil, né? É claro, mas que seja uma campanha focada para o público que já te conhece, seja pelos seus seguidores, seja por pessoas que já visitaram o seu perfil, seja por pessoas que teve alguma interação ali com a sua conta. E isso é facilmente feito ali através dos ajustes de campanha na meta. A ideia desse vídeo é que vocês compreendam a diferença do marketing para arquitetura. Seja você ali uma agência, seja você um arquiteto, seja uma pessoa que tem interesse nesse segmento, é que o serviço de arquitetura é um serviço totalmente diferente, um serviço totalmente singular, que tem ali vários aspectos que fazem com que ele se torne singular,
né? Um aspecto emocional, aspecto financeiro, é um aspecto de, muitas vezes, o cliente ele contratar um arquiteto, sei lá, uma vez na vida, né? Ou 2, 3, 4 vezes no máximo, assim, não é um serviço que a pessoa tem essa rotina de contratar, então, e é mais um fator que torna esse serviço singular. Então, é vocês entenderem que há essa diferença e de que é através disso que vocês devem trabalhar em cima para que haja uma forma de ser feita, uma forma correta de ser feita. É algo que eu já venho pensando há bastante tempo, né? Como eu disse, eu sou arquiteto, então eu tenho essa percepção muito clara na minha cabeça que se a gente pegar o marketing tradicional e aplicar para a arquitetura, a tendência é que não dê certo, né? Então, quando eu falo esses pontos para algumas pessoas que têm interesse no nosso trabalho aqui, elas ficam surpreendidas com as ideias, porque é algo aquilo ali que elas sempre teve na cabeça delas, mas ninguém verbalizou isso para elas, né? Então, essa é a ideia desse vídeo, né? Seja você arquiteto que muitas vezes está passando dificuldade com o marketing, espero que esse vídeo seja para você também esse gatilho de você entender como é feito o marketing para arquitetura. Esse primeiro vídeo desse canal, eu não sei como vai ser os próximos vídeos, não sei quais serão os temas, a ideia aqui é documentar as minhas ideias. Caso você tenha gostado desse vídeo, coloque aqui nos comentários o que você achou, se isso fez sentido para você como arquiteto ou não. Se possível, né, dê um clique aqui, um like ali no vídeo para que esse vídeo alcance outros arquitetos também. E, se possível, se inscrevam, beleza? Abraço, valeu!